Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero estar revelando para você, através desse vídeo, quem é Deus. Porque conhecer a Deus é conhecer a vida. Porque Deus, Ele é a consciência da vida. Ele é a fonte de todo o poder, a fonte indestrutível, a maior força do universo, a única que é superior a todas as outras forças contrária à vida. Então Deus é essa energia indestrutiva, poderosa, imortal, a força que não conhece nenhum tipo de limitação, nem de fraqueza. Em Deus não há nem um pouquinho de medo, de insegurança, de tristeza, de solidão. E de todas as obras que Deus fez o homem para expressar a Ele próprio, para expressar a vida, para expressar a grandeza de Deus, para expressar. E essa expressão de Deus é manifesta no homem através da sua consciência. Porque, na verdade, Deus é a consciência de ser. Deus fez as leis que sustentam o universo. Porém, Ele não são as leis. Ele é maior do que a lei. Ele é a inteligência por trás da lei. Porque Deus é a fonte de toda a existência. Ele é a causa e o efeito. Então, Deus se manifesta em nós, humanos, pela consciência. Por isso que quando você tem consciência que você é um com Ele, que você está conectado a Ele, essa consciência de ser te unifica a Deus, que te torna imortal, que te torna um ser humano semelhante a Ele. Acreditar ou ter consciência, o contrário disso é se desintegrar de Deus, é se desintegrar da vida. Porque o homem ou ele integra ou ele desintegra. Então essa ideia de ter um Deus separado de mim, separado do homem, distante do homem, essa ideia é uma ideia oposta à consciência de Deus, à vontade de Deus. Perceba que a ideia por si só já está desintegrando, separando o homem de Deus. Então nós queremos estar apoiando essa mensagem no mais profundo da base das Escrituras Sagradas, a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Aqui no capítulo 2 de Romanos diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da lei da morte. O porquê que aqui está, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Por que não está em outro nome? Quem é Jesus? Para que você possa entender, quando Abraão saiu do meio da sua parentela, quando o povo de Deus saiu do Egito, observe que Deus se comunicava com o povo de fora através das nuvens, através da bola de fogo. As leis foram escritas em tábua, fora do homem. Então observe que Deus estava fora do homem. A obra não estava completa, mas toda aquela obra tinha como propósito final fazer essa integração, essa unificação entre Deus e o homem. Inclusive, um dos profetas, Jeremias, ele disse o seguinte: pois vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança, uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas a aliança não é conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei pelas mãos para o tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstando eu os de haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que afirmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente e imprimirei nas tábuas do coração,
Isto porque as leis de Deus estavam expresso em uma pedra fora do homem. Então o profeta já estava preparando o povo para que o povo tivesse consciência que o plano perfeito de Deus era, em vez das leis estar fora do homem, estar dentro do homem. Portanto, o Senhor Jesus foi o primeiro homem em que teve essa consciência de que a consciência de ser Deus, onde está todas as leis de Deus, é para estar na consciência do homem. E ele foi o primeiro homem que teve essa consciência e que assumiu essa consciência. Portanto, a ele foi dado a honra de ser ele o maior dentre os homens, porque ao nome de Jesus foi dado a honra que não se dará a outro homem, porque ele foi o primeiro a humanizar Deus, ao ter essa consciência que Deus não era um e ele era outro. Ele e o Pai são a mesma pessoa. Ele, Deus, é a mesma pessoa. Você vê, todo o Evangelho mostra Jesus como o ponto sublime, o ponto maior da vontade de Deus. Então Jesus foi o primeiro homem a ter essa consciência que ele e Deus era a mesma pessoa. Por isso ele disse várias e várias vezes, inclusive para o discípulo: vocês vê a mim, vê ao Pai. Vocês não podem chegar até o Pai, mas podem chegar até a mim. E ao chegar até a mim, vocês chegarão ao Pai, porque eu e o Pai somos a mesma pessoa. Quem vê a mim, vê ao Pai. João 14 e verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O que de fato o Senhor Jesus está falando aqui? Nesse texto aqui o Senhor está dizendo o seguinte: olha pessoal, crer em Deus é o mesmo que crer em mim. Crer em mim é o mesmo que crer em Deus. Isso porque essa conversa que o Senhor Jesus teve com o discípulo foi para convencer eles, os discípulos, que Deus, que é Espírito, todo o propósito do plano da salvação foi projetado, planejado pelo próprio Deus, para que o homem biologicamente fosse o instrumento e Deus, que é Espírito, habitasse no homem. Então, Jesus foi aquele que humanizou Deus, no qual esse projeto de Deus se cumpriu. Nele habitou a plenitude de Deus. Então, Jesus, ao dizer não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credo também em mim, ele estava dizendo: crer em mim é o mesmo que crer no Pai, crer no Pai é o mesmo que crer em mim. O verso 2 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. João está falando aqui o mesmo que Paulo falou lá em Coríntios capítulo 13. Vós sois o templo e morada do Espírito Santo. Então o que Jesus está dizendo aqui, pessoal? Deus Espírito mora no homem, ele está morando em mim. Então cada um de vocês são casa e morada de Deus. Deus é Espírito, vocês são a casa de Deus. Então o que Jesus está preparando aqui, que é o plano maior do plano da salvação, é aonde o homem alcança a imortalidade. O que Jesus está tentando aqui é convencer o ser humano que é quando o homem deixa de ser um homem fraco, é quando o homem alcança a imortalidade, quando ele se unifica a Deus, quando o Espírito da vida, quando Deus, aonde está a imortalidade, todo o poder, o Espírito da vida, habita dentro do homem. A boa notícia, a informação, é o que a Bíblia chama de Evangelho. E Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é o movimento em si, não é a pregação em si, não é a informação em si. A informação da boa notícia, ela faz o homem entender, e uma vez que ele entende, cabe ele aceitar. E quando ele aceita o plano da salvação,
é alcançado, que é quando o homem se unifica com Deus. Nós fomos ensinados que Deus habita, que Deus está em um determinado lugar geograficamente, muito distante, e que nós, se quisermos alguma coisa, vamos se dirigir a Deus, um ser supremo, ausente, distante de nós, para que Ele possa nos abençoar. Mas se você for olhar o Evangelho, não é isso que o Evangelho diz. E Jesus, inclusive, é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. O Senhor Jesus está preparando o discípulo para dizer: olha, não busque Deus fora, Deus está dentro de cada um de vocês. O próprio Senhor Jesus disse: olha, quando chegarem para você e disserem assim, que o reino de Deus está ali ou está acolá, não acredite, porque não é verdade. O reino de Deus está dentro de vós. Então a compreensão e a aceitação dessas verdades faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Vamos andar um pouco mais aqui. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que Jesus está dizendo aqui nessa passagem? O que ele está dizendo é: pessoal, ao chegar até a mim, chegou ao Pai. A única maneira de vocês alcançar o Pai é chegando até mim. Isso porque Jesus, até aquele momento, era o único homem que tinha entendido, que tinha essa consciência de quem ele era em Deus, que, portanto, o reino dos céus estava exatamente ali dentro dele. Então, ele era o caminho, fisicamente falando, para que as pessoas pudessem chegar até Deus. Então, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É impossível nós chegar a um Deus distante, a um Deus que está fora de nós, em um determinado lugar geograficamente falando. É impossível nós chegar até Ele. Aí você pode dizer assim: ah, mas Deus é Espírito, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Sim, verdade, Ele é tudo isso. Mas apenas saber de tudo isso não resolve o problema de ninguém. O que resolve o problema é você entender e aceitar essa condição, que você é templo e morada do Espírito Santo, que o reino de Deus está dentro de vós. Quando você entende isso e aceita, você comeu o pão vivo que desceu do céu, que é Deus que é Espírito, e que Jesus tinha dentro dele. Então o reino de Deus estava naquele momento dentro de Jesus. Então não adiantava alguém querer procurar Deus como eles sempre procuraram, porque a única maneira de se encontrar Deus é chegando até Jesus, entendendo que até aquele momento só o Senhor Jesus estava na condição de filho. Então o reino de Deus até aquele momento estava ali representado por Jesus.